El próximo 19 de septiembre, en el Grand Hyatt San Pablo, se realizará el tercer Seminario Internacional de Líderes de Brasil y Argentina. Yo creo que es una importancia fundamental, es la posibilidad de encontrarnos, de empezar a ganar más e mais confiança entre nós e conocernos, não? Primeiro, uma boa iniciativa. Ela valoriza uma relação bilateral, institucional, diplomática, cultural e negocial entre duas grandes nações. Informes e inscripciones en www.liderestv.com.ar. Jueves 19 de septiembre de 8 a 13:30 horas en el Grand Hyatt de San Pablo. Organizan Editora Spring y Líderes TV. En Líderes, un programa especial con dos figuras clave para entender las relaciones bilaterales. El embajador de Brasil en la Argentina, el señor Sergio Danese, y el presidente de TV Cultura, el doctor José Roberto Maluf. Olha, eu acho da maior importância porque nós temos nos esforçado muito para que surjam esses foros empresariais bilaterais Brasil-Argentina. Com qual objetivo? Com o objetivo de reunir empresas que tenham investimento, empresas brasileiras e argentinas que tenham investimento no outro país ou que tenham um interesse muito grande na relação comercial entre os dois países. Bom, acho tão importante esse programa de líderes, esse seminário de líderes, esse fórum de líderes TV, que já aceitei ser a TV Cultura e a Rádio Cultura serão media partners do novo evento que se realizará em São Paulo no próximo mês de setembro, no dia 19, se não me engano. Mesmo. No Grand Hyatt. No Grand Hyatt de São Paulo. Con un mercado potencial de 250 millones de habitantes, nos cuentan por qué la alianza comercial con Brasil es tan importante para la Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan nuestros países en momentos de alta incertidumbre política y económica? ¿Cómo podríamos integrar más la cultura de los dos países para impulsar los negocios? Las reflexiones del embajador Sergio Danese y del doctor José Roberto Maluf sobre estos temas y sus expectativas sobre el tercer Seminario Internacional de Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%, si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Gostaria de saber qual é a importância do trabalho que a Embaixada vem realizando, aproximando os negócios do Brasil e da Argentina. Olha, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires é uma das mais importantes embaixadas bilaterais que nós temos. Nós temos uma atividade muito intensa aqui, porque a relação entre o Brasil e a Argentina é extraordinariamente importante e intensa. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o primeiro parceiro comercial da Argentina, é o primeiro contingente de turistas estrangeiros que visita o Brasil. Os brasileiros são o primeiro contingente de turistas estrangeiros que visitam a Argentina.
Nós temos um imenso estoque de investimentos aqui na Argentina, cerca de 15 bilhões de dólares de estoque de investimentos. Os argentinos terão em torno de 8, 9 bilhões de dólares de investimentos no Brasil, de forma que é uma relação extremamente densa, com muitos desafios pela frente e, sobretudo, um desafio importante que é de modernizar essas relações, de torná-las mais ágeis, facilitando o comércio, facilitando a nossa inserção no mundo como o Mercosul, como países que estão associados no processo de integração. Então, o nosso trabalho aqui é muito intenso. Nós temos feito sistematicamente o trabalho de orientar as empresas brasileiras que nos procuram, e são muitas, sobre a Argentina, sobre a situação argentina, sobre o potencial da Argentina, não só em função das políticas do governo Macri, mas também de todas as grandes áreas novas que se estão abrindo na economia argentina, a área energética, a área de energias não convencionais, a área de mineração, o próprio agronegócio e muitas outras áreas em que a Argentina tem um grande potencial. São muitas empresas brasileiras que continuam interessadas em investir no mercado argentino. A Argentina tradicionalmente tem sido uma espécie de primeiro campo de prova de internacionalização de empresas brasileiras. E ela continua tendo esse papel. Então nós procuramos ajudar as empresas também a prospectar aqui negócios, a prospectar os seus investimentos aqui. Também damos muita ênfase ao fato de que a Argentina não é só, como muitas vezes os brasileiros pensam, a Argentina não é só Buenos Aires e o entorno de Buenos Aires. A Argentina é um imenso país, com muitas cidades importantes no interior, então nós damos muita ênfase também a que os brasileiros, os empresários brasileiros, procurem oportunidades de negócio também no interior da Argentina. O embaixador está oferecendo um almoço para CEOs, que será onde participarão destacadas personalidades de diferentes setores. Qual a importância do lançamento do 3º Seminário Internacional de Líderes aqui na sua residência? Olha, eu acho da maior importância porque nós temos nos esforçado muito para que surjam esses foros empresariais bilaterais Brasil-Argentina. Com qual objetivo? Com o objetivo de reunir empresas que tenham investimento, empresas brasileiras e argentinas que tenham investimento no outro país ou que tenham um interesse muito grande na relação comercial entre os dois países. Com que objetivo? Com o objetivo de que essas empresas possam trocar experiências entre si, mas também atuar como conselheiras, digamos assim, dos governos a respeito daquilo que os governos devem fazer para facilitar, para dinamizar as relações empresariais, comerciais, econômicas entre o Brasil e a Argentina. Portanto, um foro como esse que reúne, nós vamos reunir daqui a pouco aqui na Embaixada, um grupo importante de empresários e de representações de empresários argentinos aqui na Argentina, é muito importante que esse foro possa se consolidar com isso, como um foro de intercâmbio de experiências e de aconselhamento dos governos a respeito do que eles podem fazer para melhorar o ambiente de negócios entre o Brasil e a Argentina. Quais o embaixador acham que seriam essas principais recomendações para grandes empresários e também para pequenas e médias empresas que movimentam as nossas economias? Eu acho que há muitas recomendações que podem ser feitas com base na experiência que essas empresas já têm na relação bilateral, recomendações a respeito de facilitação de comércio, de desburocratização, de maior apoio às exportações de um e outro lado, de também prospectar a possibilidade de que os países saiam juntos em direção ao mercado internacional, de dar apoio às negociações externas que o Mercosul vem fazendo, que certamente tem um impacto importante sobre as empresas de um e outro lado da fronteira. Enfim, há uma gama muito ampla de áreas, de domínios em que essas empresas podem trazer um aporte importante a partir das suas próprias experiências
de exportar para o Brasil, de exportar para a Argentina, de exportar para o mundo juntas ou separadamente. Os brasileiros e argentinos gostam um de outro, né? Exatamente. Eu acho que algo também que é preciso ter em conta, que há uma longa tradição já de interação empresarial entre o Brasil e a Argentina. Há empresas argentinas que têm uma longa experiência de estar no mercado brasileiro, de vender para o mercado brasileiro, da mesma forma que há empresas brasileiras que já têm uma longa tradição de estar presentes aqui na Argentina, de comerciar com a Argentina, de investir aqui, de forma que é preciso utilizar essa experiência e colocá-la a serviço desse trabalho que têm feito os dois governos de procurar, digamos, baixar de um nível retórico muito exagerado que as relações sempre tiveram e trazer mais para o plano concreto essas realizações. Esse ano é o tema das transformações e mudanças digitais e tecnológicas terá um lugar importantíssimo dentro do seminário. Qual o embaixador acha que é a importância e como a tecnologia ajuda a facilitar essas relações entre nossos países? Eu acho que, enfim, nós aí estaremos acompanhando um movimento que é mundial, que é parte da globalização, que é parte dessa grande evolução tecnológica que o mundo vem tendo, mas eu acho que o que é importante é, de um lado e outro da fronteira, Brasil-Argentina, nós sabemos que o outro país tem coisas a oferecer nesse domínio para nós. Portanto, nós temos muito o que aprender dos argentinos na área de tecnologias da informação, como também os argentinos têm o que aprender de nós, de experiências concretas que nós temos tido, de empresas que se têm desenvolvido nesse setor. Portanto, eu acho que é um tema da maior atualidade e que tem muita transcendência na relação Brasil-Argentina. Não é um tema abstrato, digamos assim, na relação Brasil-Argentina, porque nós temos aqui na Argentina e no Brasil empresas com grande capacidade nessa área e podem trazer um aporte muito grande para a relação nesse domínio. O senhor tem uma das principais responsabilidades como presidente da TV Cultura. Quais são seus principais desafios nesta nova TV? Bem, a TV Cultura é uma TV pública. É a minha quinta rede de televisão. E nesta quinta rede de televisão, pela primeira vez, não é comercial. Eu estou há 40 dias no comando da rede. Eu confesso que estou me adaptando ainda a algumas coisas. As restrições, que tem que mandar tudo para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que é uma fundação de natureza privada, mas que tem parte da sua receita do poder público. A Fundação Anchieta. Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da Rádio Cultura, da TV Cultura. E então, nessa primeira fase, a gente em 40 dias mudou completamente o principal jornal da rede. Na segunda-feira, o programa mais importante foi totalmente remodelado e nós estamos cumprindo aquilo que determina o Estatuto Social da Fundação. Ser uma entidade calcada na cultura, na educação e na informação. E daí não podemos sair. Mas sempre uma emissora independente, imparcial e plural. Não haverá direitas nem esquerdas, todos terão a palavra. O senhor foi palestrante no primeiro e segundo Seminário Internacional de Líderes, que tem como objetivo estreitar as relações entre Brasil e Argentina. Como o senhor avalia a importância das relações bilaterais ou binacionais? Bom, acho tão importante esse programa de líderes, esse seminário de líderes, esse fórum de líderes TV, que já aceitei ser a TV Cultura e a Rádio Cultura serão media partners do novo evento que se realizará em São Paulo no próximo mês de setembro, no dia 19, se não me engano. Mesmo. No Grand Hyatt. No Grand Hyatt de São Paulo. Então, é muito importante. As duas vezes eu percebi que há muito o que conversar e há muito ainda de
espancar para ter boas relações, para tirar da frente, para termos boas relações comerciais, industriais, profissionais entre os nossos dois grandes países. Acha que a possibilidade de comércio com a União Europeia geraria possibilidades de alianças para vender juntos para terceiros mercados? Acredito que sim. Depois de décadas discutindo o acordo com a União Europeia, finalmente assinamos. Ainda para entrar em vigor tem aí tem uma quarentena aí para discussão de taxas, impostos, etc. Mas eu tenho certeza que temos muita coisa em comum a fazer. Montadoras europeias que operam nos nossos dois países para vender para terceiros, as commodities que nós produzimos, nós e argentinos, nós que eu digo nós brasileiros e nós argentinos, enfim, há muita coisa que fazer. Sem deixar de lado os dois outros países que começaram, o Mercosul, Paraguai e Uruguai. Com o tempo do governo do presidente Jair Bolsonaro, como que o senhor vê a situação política e econômica no Brasil? Bom, eu acho que estaria melhor não fosse tanta atrapalhada desse novo governo que tem sido feita ultimamente. Mas, independente disso, o país vai avançando. Recentemente tivemos o primeiro turno da votação da reforma previdenciária. Ontem, na Câmara, dia 7 de agosto, foi o segundo turno, já com os destaques, etc., também foi aprovado. Deve ir para o Senado em 2 turnos também na próxima semana e eu acho que em pouquíssimo tempo a reforma previdenciária será aprovada. Por que a reforma previdenciária é tão importante para o desenvolvimento e o crescimento do Brasil? Porque chegamos a um ponto crítico de gastar demais na previdência social e o país está com sua população envelhecendo, vivendo mais, vamos dizer assim. Ainda bem, não é? Está vivendo mais. Mas isso traz um ônus que precisa ser, de alguma maneira, pago. E essa reforma, pelo que dizem os jornais de hoje, terá em 10 anos, poderemos deixar de gastar 913 bilhões de reais. Quase R$1 trilhão. É um número extraordinário. E com esse número, o país, as indústrias devem voltar a andar, a reforma fiscal também deverá ajudar em muito a melhorar essa performance do Brasil. O senhor foi convocado pelo governador João Dória. Eu não diria bem do João Dória. Na verdade, quando nesse novo governo do Estado, a Fundação Padre Anchieta tinha um prazo limite em junho do mandato do então presidente. E foi buscado um headhunter, ou uma empresa de headhunters, para trazer um novo presidente para a Fundação. E houve indicações, e o conselho curador da Fundação Padre Anchieta que realmente me indicou e fui eleito por grande maioria, 90% dos votos presentes. O governador não se opôs. Parabéns. Mas não indicou, ele não se opôs. Gostaria de perguntar qual é a sua visão da Argentina. O senhor é amigo da Argentina e tem tantas relações, tantas viagens ao nosso país. O que o senhor acha da Argentina? Viagens de turismo e de negócios, porque durante bom tempo eu trabalhei para Perfil no Brasil, especialmente na editora Caras. E conheço muito, então, Fontevecchia e sua família e sua empresa. Eu acho que, infelizmente, está passando por um momento de inflação, que eu espero que seja debelada pelo presidente Macri, e torcendo para que ele seja reeleito. Acho que ele está dando o caminho certo para a Argentina. Não é possível fazer omelete sem quebrar ovos, e foi o que ele fez. Mas agora deve começar a colher os bons resultados de ter tomado medidas duras
porém necessárias, como nós já tínhamos feito no Brasil. Dr. Maluf, o senhor recebeu uma homenagem pela sua trajetória, realizado pelos seus amigos, o senhor Agostinho Turbião, o senhor Nelson Williams. O que isso representou com a presença do ex-governador Gerardo Alckmin e das pessoas mais destacadas do Brasil? O mais importante foi a presença da senhora, doutora Cecília. Foi um prazer vê-la conosco e foi a São Paulo especialmente para isso. Me deixou muito comovido, quero que saiba disso. Mas foi uma reunião de amigos. Os amigos, a senhora sabe, não tem defeito, e eles não encontram defeito em mim, mas eu tenho muitos. Obrigado mais uma vez, um prazer de recebê-los, e aqui será uma honra receber a todos os CEOs para fazer o terceiro lançamento do Seminário Internacional de Líderes. Estou apostando no sucesso imediato desse terceiro fórum, desse terceiro seminário. ¿Qué rol le cabe a los agronegocios en la relación Brasil-Argentina? No, hay muchísimo por construir y avanzar, ¿no? Tenemos una excelente relación, trabajamos juntos, ya sea en los ámbitos en los cuales nos relacionamos con nuestros pares productores, la Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur, y ahí tenemos hasta la ventaja de tener en la agenda de los ministros de Agricultura una parte de tiempo para nosotros llevar documentos y llevar posiciones todos juntos, y ahí hay comunidad de ideas porque siempre hay temas en común. Y hay agenda en común, pero me parece que estamos hoy mirándolo desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, esta realidad que es hoy el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur nos está desafiando a tener una mirada externa, digamos, de un Mercosur como plataforma comercial, como plataforma de provisión de alimentos, fibras, biocombustibles para el mundo. Entonces eso quizá nos permita avanzar en converger mucho más rápidamente en una cantidad de cuestiones que hacen a minucias, como digo yo, migajas, que nos han trabado muchas veces el comercio entre la región. Y hoy, digamos, mirando hacia afuera, creo que vamos a fluidificar ese paso, digamos, más normal entre nuestras economías, esa complementación, y bueno, y nos va a abrir realmente una puerta como la que tenemos, ¿no? Porque el Conosur está, digamos, destinado, por decirlo de alguna manera así, a producir, digamos, muchos de los alimentos que el mundo va a necesitar en el futuro. Y bueno, y ahí con Brasil lideramos, ¿no? Ha sido convocado como uno de los expositores para el tercer Seminario Internacional de Líderes. ¿Qué impacto o importancia tiene en este tipo de eventos? No, es maravilloso, digamos, las regulaciones y las trabas a veces no son de los gobiernos, son de nosotros mismos, de los empresarios. Entonces todo lo que sirva para arrimarnos, para acercarnos, para generar amistad, para generar incluso conocimiento, absolutamente sirve. Y nosotros desde la Sociedad Rural Argentina estamos permanentemente, históricamente, digamos, colaborando con eso. Por eso me parece magnífico, digamos, el seminario y todas las posibilidades que se abran para poder avanzar en ese camino de la amistad entre los pueblos, y que después termina claramente generando comercio, y el comercio genera luego bueno, la paz que, digamos, en la región la tenemos, y gracias a Dios, digamos, creo que puede seguir creciendo. Muchas gracias. El próximo 19 de septiembre, en el Gran Hyatt San Pablo, se realizará el tercer Seminario Internacional de Líderes de Brasil y Argentina. Yo creo que es una importancia fundamental, es la posibilidad de encontrarnos, de empezar a ganar más y más confianza entre nosotros y conocernos, ¿no? Primeiro, uma boa iniciativa. Ela valoriza uma relação bilateral, institucional, diplomática, cultural e negocial entre duas grandes nações. Informes e inscripciones en www.liderestv.com.ar. Jueves 19 de septiembre de 8 a 13:30 horas en el Gran Hyatt de San Pablo. Organizan Editora Spring y Líderes TV.
Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.